sendo formador de profetas, eu também analiso que a carência de ensinamento no reino profético, hoje em dia, muito mais em Moçambique e também no mundo. Então, Deus me colocou no coração de poder estar aqui, abençoar o povo durante 3 dias, debaixo do tema crescer no profético. Então eu estarei a dar segredos, estarei a dar chaves. Então tenha caderno, tenha Bíblia, e seja conectado, porque esses 3 dias vão ser dias abençoados. Carrega megas, telefone, tem que carregar, tem que haver carga, para nos acompanhar até no fim, porque Deus vai visitar muita gente durante esse serviço. Amém. Então, durante esse serviço, para falar do crescimento no profético, eu vou falar de 3 coisas. A primeira coisa que eu vou falar durante esses 3 dias, para poder chegar a falar do crescimento dentro do profético, primeiro, eu hei de falar de como ativar o profético. Depois eu vou falar de como crescer no profético. E no fim é de falar de como manter o profético. Então, repito, vou primeiro falar de como ativar o próprio profético, ativar o profético. Segundo, como crescer no profético. E no fim, como manter o profético. Alguém está comigo? Então, se está comigo, escreve comigo 1, como ativar. Segundo, escreve comigo 2, como crescer. Escreve comigo 3, como manter. Quer dizer, porque aqui talvez há pessoas que têm nelas a semente profética, mas que ainda não está a atuar. Então quero te levar a saber como ativar aquela graça, para que essa graça possa atuar. Quer dizer, quero te levar a saber como primeiro ativar aquela graça, e após de ativar, como fazer crescer aquela graça, enfim, como saber manter aquela graça. Então, como ativar, como crescer e como manter. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu disse como ativar, como crescer e como manter. Então, hoje posso já começar a tocar o que eu estou a falar aqui. Quero falar do profético. Esse profético que muito mais iremos colocar na prática dentro da obra ou dentro da nossa vida pessoal. Amém? Então, hoje já vou tocar com ativar, vou dar chaves e todos nós vamos praticar e vamos experimentar no nosso dia a dia. Quer dizer, esses 3 dias, se você não está pronto para poder aplicar, esse live não é para ti. Nós vamos ouvir e também aplicar. Alguém está comigo aqui? Não há magia nenhuma nisso aqui. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus possa abençoar. Então, hoje vou começar com como ativar e também tocar um pouco de já como crescer. Quer dizer, hoje vou falar de como ativar, amanhã vou falar de como crescer e depois da manhã vou falar de como manter. Hoje vou falar de como ativar, amanhã vou falar de como crescer e depois da manhã, quer dizer, hoje é segunda-feira, falo de como ativar, terça-feira falo de como crescer e quarta-feira falo de como manter na medida da graça, porque Deus também pode nos acrescentar ainda mais novidades dos céus. Amém? Então, eu sei que a igreja hoje sofre de uma doença de palavras, dicionários. Há palavras que hoje, na igreja, quando você fala, as pessoas zangam contigo, porque as pessoas acham que um pastor não pode dizer tal palavra, um pregador do evangelho não pode dizer tal palavra. Por exemplo, quando você está a dizer como ativar o profético, logo as pessoas vão dizer, mas profeta, nenhum versículo da Bíblia revela ou usa a palavra ativação profética, tudo aquilo. Eu quero dizer a alguém que mesmo
a própria palavra igreja não vem do céu. Então, quando você está dizendo que eu vou à igreja, aquela palavra igreja não vem do céu. É? Porque Jesus, quando disse aos discípulos, quando estavam com ele, ele apontou a Pedro e disse a Pedro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja, aquela palavra igreja, Jesus não levou-se no céu. Essa palavra igreja vem, estava muito ligado com o governo romano na época, porque o governo romano que estava a reinar naquela época, que praticamente tinha um imperador naquela altura que estavam a reinar. Então o governo romano, o rei ou a cabeça do Império Romano, que geralmente, se eu não me engano, eram Herodes. Então eles tinham um governo dele. E aquele governo era chamado de eclésia. Eclésia, em que a tradução hoje dá a palavra igreja. Quer dizer que em algum momento, quando Jesus falava aos apóstolos, dizia que eu vou estabelecer a minha igreja. Em algum momento, queria dizer que eu vou estabelecer o meu governo. Da mesma maneira que Herodes tem o seu governo, eu também hei de estabelecer o meu governo, em que eu serei a cabeça. Porque ele é a cabeça, porque a igreja é o corpo. Percebam isso aí? Quer dizer, mesmo a própria palavra igreja não vem do céu. Nós hoje somos chamados de cristãos. A palavra cristão também não vem do céu. Quando você lê a Bíblia, tipo ali nos Coríntios, você lê a Bíblia tipo nos Efésios, você há de descobrir que em algum momento, falando de cristão, a palavra cristão, para dizer que eu sou cristão, não vem do céu. É uma palavra que vem da terra. São pessoas da terra que viram discípulos de Cristo, que seguiam Cristo e disseram que, estes são cristãos. Por quê? Porque seguem a Cristo. São discípulos de Cristo. Quer dizer que o problema da igreja hoje não deve ser baseado nas palavras, nos vocabulários. E hoje a igreja tem muitos problemas por causa de vocabulários. Porque tal pastor disse que a conexão, disse ativação, disse dimensão, disse etc, etc. Amém? Alguém está comigo aqui? Então, a igreja tem que sair nos debates das palavras, dos vocabulários e passar numa outra dimensão. Alguém está comigo aqui? Então, como ativar o profético? Eu já quero dizer que quando eu falo de ativar, eu estou a falar de como fazer funcionar a graça profética que está na tua vida. Eu estou a repetir que eu não estou a falar à toa. Não estou a falar à toa. Estou a falar das coisas que eu pratico e eu tenho resultado. Então, quer dizer, quero falar de como colocar na prática. Como colocar na prática a graça profética que você tem. O que fazer para que aquela graça possa começar a atuar 100%? O que fazer para que essa graça comece a se mover? Para que essa graça comece a nadar nas águas profundas. Alguém está comigo aqui? Então partilha nos grupos, volta a partilhar nos grupos, volta a partilhar nos grupos, volta a partilhar nos grupos. Cada vez que estará a partilhar, coloca o teu nome aqui e seja abençoado. Então estou a falar de como fazer funcionar a graça que está em ti. A semente profética está em ti. A semente profética está escondida. Então quando eu falo de como ativar, estou a falar de como colocar, como fazer funcionar. Quer dizer, o que é necessitado para poder fazer funcionar o que está em ti. Escuta, está vendo uma águia? Você pode pegar uma águia, colocar numa gaiola de ouro. Você vai a um serralheiro e você lhe entrega talvez ouro.
pode até lhe entregar ouro, ele te faz uma gaiola de ouro. É gaiola, né? Yeah. Te faz uma gaiola de ouro. E você mete a águia dentro. Começa a dar a águia comida todos os dias. De manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite. E ele dá matabicho, almoço, jantar. Sabe o que? A águia nunca há de ser feliz. Nunca há de se sentir à vontade sendo dentro de uma gaiola. Para que uma águia possa se sentir à vontade, ela tem que sair da gaiola, abrir as asas e voar nas alturas. É isso. Quando a graça profética está em ti e que essa graça não está a ser usada, não está a ser colocada em prática, por mais que você prega, por mais que você canta, por mais que você trabalha, sempre como a águia, há de estar a sentir que alguma coisa está a faltar em ti. Alguma coisa está incompleta em ti. Por quê? Porque a águia nunca fica confortável sendo dentro de uma gaiola. A águia precisa de voar. Por mais que você lhe mete numa gaiola pintada com ouro, você lhe mete comida de manhã à tarde à noite, a águia não está aí. A águia quer voar. Então, ela vai se sentir limitada. E você vê, hoje temos pastores, jovens, mulheres que sirvam a Deus, mas que estão a sentir que é tipo, algo está a faltar neles. Alguma coisa está a se ausentar. Alguma coisa não está completa. Por quê? Porque há semente profética nelas e não está a ser usada. Aleluia. Aleluia. É por isso que eu vim trazer essa mensagem, para poder te levar a sair da gaiola, estender as asas e voar nas alturas. Me dá amém se você está comigo. Me diga avança, profeta, se você está comigo. Eu vim te levar para você poder sair da gaiola, estender as asas e voar nas alturas. Amém. Aleluia. Então, amados, para poder ativar o profético, primeiro tem que saber que existem muitos níveis no profético. Há muitos níveis no profético. Eu disse que para poder ativar o profético, primeiro tem que saber que existem muitos níveis dentro do profético. O primeiro nível dentro do profético é o que chamo o nível em que todo crente pode profetizar. O primeiro nível é o nível em que eu chamo o nível de todo crente pode profetizar. Então escreve comigo 1.1, quer dizer, o primeiro nível é o nível em que todo crente pode profetizar. Então escreve comigo, todo crente pode profetizar. Diga, todo crente pode profetizar. Quando está a escrever, que Deus possa te localizar. Pale cante rabachá. Kindebrida lama sukate. Aleluia. Amado, o primeiro nível no profético é o nível em que todo crente pode profetizar. Atos capítulo 2, versículo 17. A Bíblia disse que o apóstolo Pedro disse que hoje está a se cumprir a profecia que disse: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos os filhos e filhas profetizarão. Quer dizer que toda carne que receba o Espírito Santo pode profetizar pelo Espírito Santo.
Isso é o primeiro nível. É o nível em que todo crente com o Espírito Santo pode profetizar. Para profetizar, você não precisa ser um profeta. Para profetizar, você não precisa ser um profeta. Primeiro, é preciso ser uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Alguém percebe o que estou a dizer? A Bíblia disse: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu não preciso ser bispo para profetizar. Eu não preciso ser obreiro para profetizar. Eu não preciso ser um diácono na igreja para profetizar. Eu preciso do Espírito Santo para profetizar. Isso é o primeiro nível em que todos podemos profetizar. Todos podemos ter uma igreja em que o pastor profetiza, os crentes profetizam, até as crianças da escola dominical profetizam. Me diga amém. Me diga amém. Está a dizer para me dizer amém? Vou sair do live. Se eu sair de live, eu não vou perder. Você que vai perder. Me diga amém. Me diga amém. Eu vou sair de live. Aleluia. Então, uma igreja pode atingir um nível em que os pastores profetizam, os obreiros profetizam, e mesmo na escola dominical, as crianças, uma barabacita, mesmo as crianças, amado, Deus pode usar crianças. Quem combina comigo? Quem concorda, diga profeta, concordo. Quem concorda, diga profeta, concordo. Amado, Deus não precisa do teu diploma da faculdade para poder te usar. Não precisa ser profeta para você profetizar. Alguém está comigo aqui? No primeiro nível, o que é preciso é apenas Espírito Santo. E a Bíblia diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quer dizer, toda a carne que já recebeu o Espírito Santo pode profetizar. Toda pessoa nascida de novo pode profetizar. E há pessoas hoje que dizem que eu não posso profetizar porque eu não sou profeta. Não. Profecia não é assunto dos profetas. Profecia é assunto de qualquer um que recebeu o Espírito Santo. Escreve isso aí. Profecia não é assunto dos profetas. Profecia é assunto de qualquer um que recebeu o Espírito Santo. Escreve isso aí, por favor. Estou a ver o número de pessoas a baixar aqui. Acho que bebês espirituais estão aí dormir. Compartilhe o que estou a dizer nos grupos. Acrescenta o número de pessoas. Já somos agora, estou a ver 86. Vamos puxar lá para 200. Vamos lá. Profecia, escreve isso aí. Profecias não é assunto dos profetas. Profecia é assunto de qualquer um que recebeu o Espírito Santo. Alguém está comigo aqui? A Bíblia diz que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso é o primeiro passo. Todo mundo, amado, você pode profetizar. Tem que acreditar. Se você tem Espírito Santo, você pode profetizar. E já quero te dizer, com tudo que eu estarei a revelar nessa noite, você há de profetizar naquela casa. Tá vendo? Quando eu vou acabar esse live, mande rabachita. Há pessoas que há de pegar sua mulher, vai profetizar na tua mulher nessa noite. Vai pegar teu marido, vai profetizar no teu marido nessa noite. Vai olhar para a tua casa, vai profetizar na tua casa nessa noite. Vai profetizar para o teu ministério nessa noite. Vai profetizar para o teu destino nessa noite. Vai profetizar para aquela pessoa que está doente agora na tua casa. Você vai profetizar nele. Estou a dizer que essa noite, todo aquele que recebeu o Espírito Santo no primeiro nível, ele pode profetizar. Oh my God. Shita barebachata. Ele pode, é o primeiro nível. É um nível em que todo crente, todo mundo pode profetizar. Alguém está comigo aqui? Diga, eu posso profetizar. Hey. Oh my God. Diga, eu posso profetizar.
Diga, escreve comigo, eu posso profetizar. Se concorda comigo, quero ver corações. Quero te ver a escrever. Diga, eu posso profetizar. Você pode profetizar. Não se desqualifica. O primeiro nível é o nível de Atos, capítulo 2, versículo 17. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A Bíblia não disse sobre os pastores. A Bíblia não disse sobre os apóstolos. A Bíblia não disse sobre os profetas. A Bíblia não disse sobre os mestres. A Bíblia não disse sobre os evangelistas. A Bíblia não disse sobre os obreiros. A Bíblia não disse para aqueles que demoraram na igreja. Tu podes entrar hoje na igreja, recebe o batismo do Espírito hoje e profetiza ainda hoje. Escuta, Deus fala a todo cristão. Entender isso aí? Deus fala a todo crente. Todo aquele que é crente, todo aquele que é cristão, todo aquele que é filho de Deus, Deus fala com ele. Então, se Deus fala com todo crente, então todo crente pode também falar da parte de Deus. Alguém não me ouviu? Estou a dizer que Deus fala com todo crente. Assim sendo, se Deus fala com todo crente, assim sendo, todo crente que tem ouvido a voz de Deus pode falar da parte de Deus. Para profetizar, você não precisa ser profeta. Diga, eu não preciso ser profeta para profetizar. Por quê? Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas fazem o quê? Ouçam a minha voz. A Bíblia não diz que os meus profetas são. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouçam a minha voz e me seguem. Quer dizer que uma pessoa que ouviu a voz de Deus pode falar da parte de Deus. O que ele ouviu da boca de Deus. Quer dizer que toda ovelha de Deus que ouve a voz de Deus pode falar da parte de Deus. É a primeira dimensão. É a dimensão de todo aquele que crê. Pode profetizar. Aleluia. Será que está conectado? Será que está conectado? A segunda dimensão é a dimensão da graça. Diga comigo, graça. A segunda dimensão é a dimensão da graça. É por isso que quando eu estar a falar hoje, muita gente vão descobrir que eram profetas que estavam a sonecar. Há de descobrir que você é um profeta que está a dormir. Há de descobrir que há um profeta em ti que está a sonecar. Há um profeta em ti que está no túmulo e há de ressuscitar nessa noite. Vai ressuscitar nessa noite. Vai ressuscitar. A segunda dimensão é a dimensão da graça. Profetizar pela dimensão da graça. O que é profetizar pela dimensão da graça? Profetizar pela dimensão da graça é o quê? É que tu podes não ser profeta, mas em algum momento você receba a graça profética e você opera no profético. Aí você operou na dimensão da graça. Quer dizer que não é o teu dia a dia, não é o que você vive sempre, mas num certo momento é tipo, puf, você recebeu a graça e começou a profetizar. Eu já falei com irmãos que foram evangelizar, a dizer, pai, quando eu estava a ir evangelizar, parei à frente daquela pessoa, comecei a lhe falar de Jesus e logo, não sei o que aconteceu, mas comecei a falar coisas da vida da pessoa, comecei a lhe revelar coisas que Deus me falava, o que estava a acontecer, o que deveria acontecer.
Era algo estranho para mim. Isso aí é operar no profético, operar dentro da profecia, mas na dimensão da graça. Quer dizer, é uma graça que você recebe. Essa graça pode se manifestar apenas porque você está num lugar ou está à frente de uma pessoa necessitada. Alguém está comigo? A dimensão da graça se manifesta por causa, ou seja, da atmosfera, ou seja, pelo fato de você estar à frente de uma pessoa necessitada. Explico a dimensão da atmosfera. É o quê? Tu podes sair de casa, você vai numa igreja e chega naquela igreja é uma igreja profética, em que a onda profética é muito forte. Então, como a atmosfera daquela igreja está cheia das ondas proféticas, quer dizer, o Espírito Santo naquele lugar opera e trabalha profeticamente. Tu podes se encontrar a profetizar. Tu podes começar a ter visão. Por quê? Porque a graça que está naquele lugar, naquela atmosfera, te afetou. Não sei se alguém está comigo aqui. Não sei se alguém me percebe. Quer dizer, a graça que está naquela casa te afetou. Faça o trabalho de compartilhar. Faça o trabalho de compartilhar. Aperta agora no compartilhar. Escolhe compartilhar no grupo. Escolhe todos os grupos que você tem. Compartilhe o live agora. Estou a te dar 1 minuto. Eu vou continuar. 1 minuto para você compartilhar. Aperta ali compartilhar. Escolhe ali nos grupos. E começa a apertar todos os grupos que você tem. Compartilha. Estou a te dar 1 minuto. O que estou a falar é muito importante. Alguém tem que chegar a perceber isso. Compartilha. Compartilha, por favor. Compartilha o live. Aperta no compartilhar. Escolhe o compartilhar nos grupos. E selecione todos os grupos. Estou a te dar 1 minuto para você fazer isso. Compartilha, amado, compartilha. Amém? Peço que compartilhe o live, compartilhe o live. Eu disse que a dimensão da graça, que Deus abençoe todos que estão a compartilhar. Quando compartilha, mete teu nome de novo no comentário. Podes meter 7, 10, 15 vezes e seja abençoado 15 vezes. Se você mete 20 vezes, seja abençoado 20 vezes. Que Deus abençoe. Então, estava a dizer que na dimensão da graça, uma pessoa pode operar no profético por causa da atmosfera. Vai num sítio em que a onda profética é muito forte. A graça profética é muito forte. Essa graça de toca, a pessoa pode profetizar sem ser profeta, sem tido visões antes, pode ter visão naquele dia por causa da graça que está a nadar naquele espaço. Mas eu disse que na dimensão da graça, a graça profética pode também atuar numa pessoa por causa da necessidade que está à frente da pessoa. Percebes isso aí? Quer dizer que eu posso me encontrar à frente de uma pessoa necessitada espiritualmente. Quer dizer, a pessoa é necessitada. A pessoa necessita uma orientação profética. A pessoa necessita uma direção divina, uma profecia, uma luz. E Deus pode me usar naquele momento, na dimensão da graça, para eu poder profetizar. É por isso que há pastores que profetizam. Ele é pastor do ministério, mas profetiza na dimensão da graça. Há evangelistas que profetizam. Há mestres que profetizam. Há apóstolos que profetizam na dimensão da graça. Há protocolo. Tu pode ser protocolo na igreja, mas você operar no profético na dimensão da graça.
Alguém está comigo aqui? A dimensão da graça funciona segundo a onda, ou seja, a necessidade que está à frente de ti. E isso precisa da sua disponibilidade. Tem que ser disponível. Tem que ser disponível. E a terceira dimensão é a dimensão da operação no profético pelo dom. Quer dizer o quê? É a operação pelo dom. Estou a falar do dom de profecia. Amém? Estou a falar do dom de profecia. A terceira dimensão é a dimensão da operação dentro do profético pelo dom de profecia. Alguém está comigo? O livro, se está comigo, escreve isso, por favor. O livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, disse: a outro é dado a operação de maravilhas, a outro é dado o dom de profecia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Amém? Quer dizer que eu posso operar no profético na primeira dimensão, eu posso operar no profético na segunda dimensão, eu posso operar no profético na terceira dimensão. Quer dizer, eu posso operar no profético na dimensão de todo aquele que crê, que recebeu o Espírito Santo, em que todos podem profetizar. Eu posso também operar no profético na dimensão da graça. E eu posso também operar no profético na dimensão do dom. Quer dizer, eu posso operar no profético sendo a exercer o dom profético. Quer dizer, eu recebi de Deus o dom de profecia. Alguém está comigo? E a quarta dimensão é a dimensão da operação no profético dentro do ministério. Quer dizer, eu posso operar no profético também dentro da dimensão do ministério. Alguém percebe isso aí? Eu já havia ensinado acerca da diferença sobre a operação do profético como do dom profético como o dom do Espírito Santo e a diferença da operação do dom profético como o dom de ministério. Percebem isso aí? Então, o profético como ministério está no Efésios capítulo 4, versículo 11, quando a Bíblia fala dos 5 ministérios. O apóstolo, o profeta, o mestre, evangelista e pastor. Os 5 ministérios. Então, naquela altura que eu falei dos 5 ministérios e dos dons, eu também dei a diferença entre o dom de profecia e o ministério profético. E eu tinha dito que aquele que tem o dom de profecia, ele tem um dom. Mas aquele que tem o ministério profético, ele é um dom. Quer dizer, aquele que tem o dom de profecia, ele recebeu um dom. Mas aquele que tem o ministério profético, ele nos foi dado como o dom de Cristo. Não sei se estão a me entender. Aquele que tem o dom de profecia, ele recebeu o dom do Espírito Santo. Aquele que tem ministério profético, ele recebeu o dom de Cristo. Quer dizer, o dom de profecia é o dom do Espírito Santo, enquanto o ministério profético é o dom de Cristo. Aquele que tem dom de profecia, quando ele profetiza, ele dá sinais. Mas aquele que tem um ministério profético,
ele é um sinal profético. Aquele que tem um dom de profecia, ele precisa da atmosfera profética para que o dom dele possa funcionar. Mas aquele que tem um ministério profético, pelo seu exercício, ele cria a atmosfera profética. E eu expliquei aqui 4 dimensões. A primeira, a terceira, a quarta, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E uma pessoa pode operar no profético na dimensão de todo aquele que crê, na dimensão da graça, na dimensão do dom ou também do ministério. Sabe, é muito fácil. É muito fácil você entender a diferença dos 5 ministérios. Eu vou te ajudar a entender. Tá vendo? A Bíblia fala dos 5 ministérios. Só com a minha mão, olha bem a minha mão. Só com a minha mão, tu podes entender a diferença dos 5 ministérios. Deus é tão bom que um dia, quando eu tinha dificuldade de entender os 5 ministérios, eu tive uma explicação com uma demonstração prática. Amém? Amém? Então, com a minha mão, nós temos na Bíblia 5 ministérios. E você tem 5 dedos também. Então temos os ministérios apostólicos, o ministério profético, o ministério do evangelista, do mestre e o pastor. Então, esse é o ministério apostólico. Esse aqui é o apóstolo. Esse é o profeta. Ok? Esse é o evangelista. E temos o mestre. E temos também o pastor. Então, olha. Esse é o apóstolo. Esse é o profeta. Então, se eu quero entender os 5 ministérios, se eu fizer isso, viu? Isso é o ministério profético. Quer dizer que o ministério profético é a fundação de todos os 5 ministérios. Viu? O ministério profético, o ministério apostólico, desculpa. Isso aqui é o ministério apostólico. O ministério apostólico é a fundação dos 5 ministérios. O apóstolo é a fundação. Ele está embaixo. Ele é a fundação. O ministério apostólico é a fundação dos 5 ministérios. Ele fica embaixo, porque ele é a fundação. Ele é que coloca bases, a estrutura, a fundação. Jesus, quando estabeleceu a igreja, estava no tempo de colocar fundações. Ele lhes consagrou como apóstolo para poder colocar a fundação. E quando abro a mão, eu disse que isso é um ministério profético. Esse é o profeta. Isso é o apóstolo. Isso é o profeta. Então, olha, o ministério profético, esse dedo, não, espera, antes de eu explicar o ministério profético, isso aqui é o ministério apostólico. E quando você olha bem, esse dedo pega isso, mas também pega isso. Viu? Esse dedo pega isso, pega também isso. Quer dizer que um apóstolo pode operar como um profeta, pode operar como um evangelista, pode operar como um mestre, pode também operar como um pastor. Olha, pessoas que estão aqui a insultarem, escuta, eu não vos chamei no meu live, ok? Se você acha que eu sou um falso profeta, o que está fazendo no meu live? Não te convidei, não compraste tuas megas para mim. Olha, sai do meu live. Eu nem quero perder meu tempo contigo. Sai do meu live. E quando acabar a live aqui, vou te bloquear. Eu não tenho.
é de ler comentário, vou te bloquear, meu irmão. É por isso, você que está me acompanhando aqui, comenta, corações, compartilha, porque essas pessoas são aquelas que andam a assinalar meus vídeos para que Facebook possa me impedir de fazer lives para vocês. São pessoas endemoniadas. Estão cheios de demônios. Ok? Então, quando eu acabar aqui, vou vos ler e vos bloquear. Não te convidei, meu irmão. Então me segue bem. Está vendo aqui? Com a minha mão, eu disse que isso aqui é o profeta, isso aqui é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre e o pastor. O apóstolo é a fundação. É fundação, apóstolo é fundação, e apóstolo pode operar como profeta, pode operar como evangelista, pode operar como mestre e pode operar como pastor, porque toca todos os outros ministérios. Amém? Quer dizer, o apóstolo, ele toca todos os ministérios, porque ele é a fundação. Estou a ajudar alguém? Mas olha aqui. Isso aqui é o profeta. Esse dedo serve para quê? Isso aqui é o profeta. Esse dedo serve para isso. Está vendo? Quer dizer, o profeta, ele mostra a direção. Percebe? O profeta faz o quê? Mostra a direção. Enquanto o apóstolo é a fundação, ele coloca a fundação. O apóstolo coloca a fundação. O profeta mostra a direção. Ok? Mas esse dedo também serve para isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Quer dizer, o profeta não é apenas aquele que mostra a direção, mas ele também repreende com a profecia. Ele repreende as pessoas. Te repreende você voltar no caminho do Senhor. O dedo. Então, não estou aqui para ensinar os 5 ministérios. Não estou aqui para ensinar os 5 ministérios. Então, estou a falar de crescer no profético. E hoje, no primeiro dia, estou a falar de ativar o profético. Então, para ativar o profético, então você entende que, primeira das coisas, e para os que não sabem quem eu sou, de princípio, eu sou profeta do ministério, exercendo também a graça apostólica. Percebe isso aí? Eu sou apóstolo e profeta, e também, é o que eu expliquei aqui, que o apóstolo em algum momento pode trabalhar como mestre, como profeta, etc, etc. Quer dizer, algumas pessoas dizem que, não, você quando uma pessoa não pode ter 2 ministérios. Mas Jesus tinha 5 ministérios nele. Então, você tem que ser semelhante a Cristo. Quer dizer, é possível você carregar em ti e exercer em ti os 5 ministérios. Ok? Mesmo quando lê a Bíblia, há partes da Bíblia, mesmo nos Atos, Paulo exerceu o ministério como apóstolo, há momentos que ele exerceu o ministério como profeta. Mesmo os apóstolos, houve um momento que eles exerceram como evangelistas. Está vendo? Então uma pessoa pode exercer todos os 5 ministérios. Alguém percebe o que estou a dizer aqui? Então, para poder crescer no profético, a primeira coisa que você precisa saber é que tens que saber o teu nível de operação. Está vendo? Eu falei de 4 níveis aqui. Então primeira coisa que você precisa saber para crescer no profético e ativar ou fazer atuar a graça que está em ti, a primeira coisa é que tens que descobrir qual é o teu nível de operação. João Veneco, lê Efésios capítulo 4, versículo 11, fala dos 5 ministérios. João Veneco, lê Efésios capítulo 4, versículo 11, fala dos 5 ministérios. Que Deus te abençoe.
Então, para poder crescer no profético, saiba que tu não podes crescer sem descobrir Deus te quer operar em que nível. Percebe isso aí? Tens que saber o teu nível de operação. Porque tens que saber que nunca há de receber de Deus o que Deus não te prometeu. Nunca há de receber de Deus o que Deus não programou para ti. Nunca há de operar com Deus algo que Deus não te preparou para isso. Nunca há de operar com Deus numa coisa que Ele não te preparou para isso. Primeiro tem que descobrir qual é teu nível de operação. Escreve comigo, tenho que descobrir meu nível de operação. Primeiro descubra o teu nível de operação. Percebe? Nós estamos na competição de que eu ser profeta de ministério, de dom, de graça ou profeta. Amado, tu podes ser eficaz no seu nível de operação. Descobre. Quando eu estou a falar aqui, se você está a descobrir coisas, compartilhe aqui. Até posso te ajudar. Percebe? Então descobre o teu nível de operação. Compartilhe, amado. Facebook está me mandando sinal aqui que pessoas estão a assinar meu vídeo. Quer dizer, o vídeo pode cortar daqui a nada aqui. Quer dizer, há pessoas de má fé. Eu digo, se são pessoas endemoniadas, tem demônio. O que eu estou a ensinar aqui não está a dar para eles, não querem. Então nós temos que fazer uma coisa. Acrescenta corações para Facebook entender que esse live é uma bênção. E está abençoado, quer dizer, as pessoas estão a ter interesse nisso. E está a ter um bom conteúdo. E aperta no botão partilhar que está aí no teu telefone. Escolhe partilhar nos grupos e partilhe esse live. Partilhe esse live. Porque estou a ser assinalado aqui. Eu não sei qual é o mal que estamos a fazer a abençoar o povo. São pessoas endemoniadas que estão a fazer essas coisas. Amém? Então, descobre o teu nível de operação. Descobre o teu nível de operação. Tens que descobrir em que nível Deus quer que eu possa operar. Pode descobrir isso pelo que se manifesta em ti. Pelas coisas que você manifesta. Mas também isso pode ser fruto de uma revelação. De uma profecia também. E a segunda coisa que tu tens que fazer para poder crescer no profético, a primeira, eu disse, tem que descobrir o teu nível. Em que nível em que Deus quer que tu operas. Mas a segunda coisa, tu tens que saber como é que Deus fala contigo. Meu filho, você nunca há de crescer no profético se você não sabe como Deus fala contigo. Sabe, eu estou a dar muito segredo aqui, Estou a te abençoar. Você não vai crescer no profético. Pastor, obreiro, você não vai crescer no profético. Você não vai ser profundo no profético sem poder saber como Deus te fala. Uma pessoa que descobre o canal pelo qual Deus lhe fala, ele já está no caminho para que possa voar na vida profética. Deus nos fala pelas muitas vias, muitas formas. E eu principalmente tenho notado mais ou menos 2 canais, 12. Deus nos fala pelos muitos canais em que o básico são 12. E são 12 no meio de qual temos visões,
revelações, impressões, convicções, sonhos, aparições e muito mais. Já estou a organizar o trabalho para poder vos compartilhar essas coisas. Nós temos quase 12 canais que Deus usa para poder falar para com o homem. E nesses 12 canais há um canal que Deus fala contigo. Ok? Então tem que descobrir Deus fala contigo como. É claro, Deus fala de várias maneiras. Mas dentro de várias maneiras que Deus fala, há uma maneira que Deus sempre usa para falar contigo. É o teu canal específico. Deus tem muitos canais, mas há um canal específico. Por exemplo, há pessoas que Deus lhes fala muito pelos sonhos. Percebe isso aí? Há pessoas que Deus lhes fala muito pelos sonhos. Ele é muito usado por Deus no sonho. E há pessoas que Deus lhe fala muito pela convicção no coração. Deus lhe fala muito pelo pensamento. Alguém está comigo? Então, Deus fala de várias maneiras, mas tu tens que descobrir. Há pessoas até que senta, está a pensar e pensa que está a pensar enquanto Deus está falando no seu pensamento. Ele descobre qual é a via pelo qual Deus usa para poder falar contigo. Qual é o canal que Deus usa para poder falar contigo? Quando você descobre o canal que Deus fala contigo, esse canal não é fraco. Seja sonho, seja visões, seja convicções, seja impressão, seja pensamento, seja pensamento, seja visões, seja o quê? Seja mesmo circunstâncias. Qualquer seja o canal. Quando você descobre o teu canal pelo qual Deus te fala, amado, você já está no caminho para crescer no profético. Alguém está me percebendo aqui? Tem que descobrir como é que papá fala contigo. A Bíblia diz que minhas ovelhas ouçam a minha voz. Amado, tu não pode ser ovelha de Jesus e não ter um canal que te permite de ouvir a voz dele. Deus fala. Deus fala. Descobre, luta, analisa. Há um canal. Há pessoas que têm impressões que são proféticas. Há pessoas que têm pensamentos que são proféticas. Há pessoas que têm sonhos que são proféticas. Há pessoas que têm visões que são proféticas. Há pessoas que Deus lhes fala pela preocupação. Há pessoas que para Deus lhe falar, Deus não lhe fala pelas visões. Há pessoas que quando Deus quer lhe falar, Deus coloca preocupação no coração dele. Ele só começa a se sentir preocupado com alguma coisa, com uma pessoa. Ele não sabe que essa preocupação é uma carga que Deus está colocando no coração dele. Deus quer lhe falar alguma coisa. Só que ele não está a entender que essa preocupação que eu estou tendo no coração é uma linguagem de Deus. Você pode ser preocupado com alguma coisa, enquanto é Deus que está querendo te falar. Amado, descobre. A pessoa que quando senta, de nada começa a se sentir preocupado. Está em casa, mas está se sentir preocupado com a filha, com o filho que está na escola. Deus está a te falar. Começa a orar. A pessoa que pode sentir, logo que entra na igreja, está se sentir preocupado com alguma coisa. Talvez há um ataque que está a acontecer espiritualmente. Talvez há alguma coisa que tem que fazer, mas você não sabe. Deus fala também, colocando a carga no nosso coração, a preocupação no nosso coração. E você, se não descobrir o canal pelo qual Deus te fala, você vai negligenciar isso,
ficar à espera de visão, ficar à espera de revelação, enquanto Deus te fala, você pela preocupação. Amado, Deus fala. Então, para crescer no profético, tem que descobrir como é que Deus fala comigo. Como é que Deus fala comigo? Como é que eu costumo ouvir a voz dele? Tens que saber identificar a voz de Deus no canal que ele fala contigo. Nós todos podemos ser profetas, mas nós todos não vamos ouvir a Deus da mesma maneira. Cada um tem a sua maneira, tem o seu canal que lhe permite de ouvir a voz de Deus. Todo aquele que é filho de Joel El Shaddai, todo aquele que é filho de profeta Joel El Shaddai, o sacerdote, ele sabe como é que o pai dele fala. Meus filhos sabem como é que eu falo. Eu sei como é que meu pai fala. Alguém percebe o que estou a dizer aqui? Tens que saber como é que teu pai te fala. Qual é o canal que ele usa? Se você não descobrir o canal pelo qual Deus te fala, amado, esse negócio acabou. Você já não vai crescer mais. Para você crescer, um dos primeiros passos é descobrir em que nível Deus quer que eu possa operar. Segundo, qual é o canal que Deus usa para poder me falar. Não sei se está a me entender. Se está a me entender, escreve, profeta, está a falar comigo. Se estou a falar contigo, se não estou a falar contigo, pode ir dormir. Deus abençoe. Descobre o canal. Qual é o canal? Qual é a via? Na Bíblia, Ezequiel, Deus falava com Ezequiel pelas visões. Mas Daniel, Deus não lhe falava pelas visões claras. Daniel, Deus lhe falava nos sonhos. Muitas profecias, eu posso dizer até todas as profecias que estão no livro de Daniel, profetizadas por Daniel, são visões de noite, são sonhos. Quer dizer o quê? Se Daniel estava a procurar de ser um profeta como Ezequiel, não ia conseguir nada. Então Daniel descobriu que eu sou profeta, mas a minha graça profética, o canal pelo qual eu recebo a mensagem profética é o quê? É de me conectar com Deus pelos meus sonhos. Alguém percebe o que estou a dizer aqui? Alguém está comigo aqui? Qual é o canal que Deus fala contigo? Há pessoas que, para Deus lhe falar, tem que jejuar. Há pessoas que, para Deus lhe falar, tem que ler a Bíblia. Amém? Acredito que estou a ajudar alguém aqui. Acredito que estou a ajudar alguém aqui. Aquele que acha que não está a ser ajudado, que está a vir aqui para atrapalhar os outros, que tem espírito dos fariseus, que estou a ver aqui, como o pastor Pedro está a dizer, espírito dos fariseus, pode ir dormir. Eu estou a dizer, eu não te convidei no meu live, e parem de assinalar meu live. Vou vos bloquear, vocês todos, quando eu acabar aqui. Um por um. Então vocês que estão comigo, entram, por favor, compartilham de novo. Compartilha, vamos encher, deixa eu compartilhar mesmo. Compartilha. Descobre qual é o canal que Deus fala contigo. E eu estou a orar para que nessa noite, qualquer pessoa que está a me ouvir, que Deus possa te visitar e que possa ter precisão do canal pelo qual Deus
passa para poder te falar. Me dá amém. Que você possa descobrir com precisão o canal pelo qual Deus te fala. Que possa descobrir agora. Terceira coisa. A terceira coisa. Para você poder crescer no profético, você precisa da santidade. Escreve santidade. Santidade, amado. Amado, eu quero ler convosco um versículo. No livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Jeremias 15, 19. Jeremias 15, 19. Eu estou a abrir a minha Bíblia, Jeremias 15, 19. A Bíblia diz o seguinte no Jeremias 15, 19. Eu não sei se uma vez já leste esse versículo. A Bíblia diz que, portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim. E se apartares, quer dizer, se separar o precioso do vil, serás como a minha boca. Deus disse que se você separar, se apartares o precioso com o vil é o quê? É o sujo, é o pecado com a santidade. Se você saber separar as coisas, você será como a minha boca. O profeta é porta-voz de Deus. Alguém percebe o que está a dizer aqui? O profeta é porta-voz de Deus. Ele é a boca de Deus. E Deus disse, para você poder ser a minha boca, tem que poder saber separar a sujidade com o que é limpo. O lixo com o luxo. A sujidade com a pureza. Tem que saber separar. Porque Deus é um Deus santo. Tu não podes crescer na escuta profética dentro do pecado. Tu não podes crescer dentro da escuta profética no pecado. Escreve comigo, ninguém cresce na escuta profética dentro do pecado. Você não pode crescer na escuta profética dentro do pecado. Por quê? Porque o pecado não impede Deus falar. O pecado não impede Deus falar. Mas o pecado te impede você poder manter uma boa relação com Deus. Quer dizer que o pecado cria o ruído entre a tua orelha e a boca de Deus. Percebe isso aí? O pecado não impede Deus falar. Quando Adão pecou no Éden, Adão pecou com mulher, Deus falou, Deus veio e Deus falou. Quer dizer, o pecado não impede Deus falar. Mas o pecado, quando sobe, chega a um nível de impedir você ouvir a voz de Deus. Cria o ruído, cria separação entre a sua orelha e a boca de Deus. O pecado
é a faca que separa a tua orelha com a boca de Deus. Hã? O pecado é a faca que separe a tua orelha com a boca de Deus. É por isso Deus disse: se você separar o que é precioso com o vil, você será a minha boca. Quer dizer que para poder ouvir a voz de Deus, para poder receber a palavra profética, você tem que ser perto do coração de Deus. E o pecado te afasta do coração de Deus. Alguém está comigo aqui? Uma pessoa que peca muito tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Uma pessoa que peca, tem dificuldade de ouvir. Há pessoas que profetizavam muito, serviam muito a Deus, estava muito deep, muito profundo. Já não é. Não é que Deus lhe abandonou, não. Mas é ele que abandonou a Deus. Está vendo? É? Não é que Deus lhe deixou, mas é ele que deixou a Deus. Por quê? Por ter cultivado o pecado nele. Porque o pecado te afasta de Deus. Te afasta da escuta profética. Te afasta do coração do Pai. Alguém está comigo aqui? É por isso que Deus diz: separe. Coloca separação. É por isso que uma pessoa profética, um profeta de Deus, todo aquele que tem um chamado profético, tem que ter uma vida separada. Não há crescimento sem separação. Não há crescimento sem separação no profético. Você não pode ouvir a Deus quando você mistura coisas em ti. Porque o pecado vai emitir ruído. Tá vendo quando você dorme e mosquitos vêm zinzim nos teus ouvidos? Então o pecado é isso aí mesmo. Faz o mesmo barulho. Você não tem como ouvir com excelência a voz de Deus. Amém? Quarta coisa, para que haja crescimento dentro do profeta, você precisa da vida de oração. Quando eu falo da vida de oração, eu estou voltando no que eu falei, quer dizer, a separação para a oração. Alguém está comigo aqui? Não há crescimento no profético sem vida de oração. Oração. Oração é a disciplina das pessoas que andam no profético. Intercessão. É de voltar nisso daqui a pouco. É de voltar nesse ponto daqui a pouco. Então, quero falar de 3 coisas que tu tens que notar além, quer dizer, ao falar de oração, dentro da oração, a primeira coisa que todo aquele que quer crescer no profético tem que saber dentro da oração, primeiro tem que manter uma vida de adoração. Um profeta, se você notar bem na Bíblia, todos os profetas eram adoradores. Elias era um adorador. Moisés era um adorador. Todo profeta da Bíblia, Davi, era um adorador. Está a ver isso? Quer dizer o quê? Dentro da oração, tu tens que ter uma vida de oração, de adoração. Por quê? Porque a adoração guarda o teu coração na presença de Deus. A adoração e o profético é inseparável. Por quê?
Porque a adoração é profética. E o profético é o mundo dos adoradores. Todo profeta é um adorador. E todo um adorador pode operar no profético. Por quê? Porque a adoração é a atmosfera que ativa o profético. Quer dizer, dentro da vida de oração do profeta, daquele que tem a semente profética, ele tem que saber adoração e profecia é inseparável. Amado, se você é profeta, tem que ter ao seu redor adoradores. É por isso que toda igreja, se você quer que naquela igreja haja manifestações proféticas, trabalhem a vossa adoração. Não é coisa de aleluia, aleluia. Não. Trabalhem a vossa adoração. Porque a adoração e o profético andam junto. É tipo peixe com água. Vivem os dois juntos. Percebam isso aí? Você pega um profeta, lhe coloca num ambiente de adoração. Mesmo se não quer profetizar. É tipo peixe na água. Por quê? Porque a adoração é a atmosfera do profético. Muitos grupos de oração, de adoração e louvor, muitas bandas nas igrejas devem ser restauradas. Tem que haver vida de adoração. Dentro da oração, a segunda coisa é o quê? É orar em língua. Quando eu falo de adoração, está vendo na Bíblia, eu gosto de uma história. Pela primeira vez que Eliseu profetizou, vieram ter com Eliseu após de receber a unção, deveria profetizar. Eliseu não estava conseguindo profetizar. Mandou vir um jovem para poder tocar a harpa. Quando começaram a tocar, a Bíblia diz que Eliseu começou a profetizar. Por quê? Porque a adoração anda com o profético. É por isso que muitos profetas gostam de cantar, gostam de adorar, gostam de louvar, gostam de se dobrar, gostam de buscar, gostam da atmosfera de adoração. Você pode ser um ministro de louvor na igreja e ser tão profético porque você é adorador. Segunda coisa é orar em língua. Aquele que ora em língua, ele fala mistérios. Aquele que ora em língua, ele fala com Deus. Aquele que ora em língua é como aquele que está a carregar baterias. Está vendo quando o telefone fica descarregado? Você pega a bateria, a carregador, liga para poder carregar teu telefone. A oração em língua exerce a mesma função do teu carregador. Te carrega. Na vida espiritual, há momentos em que tu sentes que parece que está bloqueado espiritualmente. Parece que alguma coisa não está a se mover contigo. A oração em língua desbloque. Desbloque o reino espiritual. Alguém percebe o que estou a dizer aqui? Por quê? Porque orar em língua é orar em línguas desconhecidas. E quem ora em línguas desconhecidas, a Bíblia diz que ele não fala com homens. É tipo no tempo de Moisés. A Bíblia diz que Moisés ia no monte, falava com Deus cara a cara. E quando ele acabava de falar, descia de monte, a glória estava na sua cara do jeito que ninguém conseguia lhe olhar. Então a Bíblia diz que também do mesmo jeito que Moisés no Antigo Testamento falava com Deus diretamente cara a cara e descia com a glória, no Novo Testamento aquele que ora em língua está a fazer como Moisés, está a falar com Deus diretamente. Receba a glória. Então quando tu queres profetizar, você quer ir profetizar pessoas desconhecidas. Então tens que saber orar também numa língua desconhecida. Numa língua descontrolada, numa língua estranha, porque as pessoas que estás a profetizar são pessoas que você não conhece as vidas deles. Então tem que orar numa língua desconhecida. E orar em língua, quando a pessoa ora em língua, fala mistérios, ele ativa o seu espírito. O Espírito Santo coloca informações no seu espírito em que você pode estar a profetizar pessoas que você não conhece, dar nome, endereço, vida, revelar problemas, dores, o passado, o presente, o futuro.
anunciar as vidas das pessoas, a gente se arrepender por causa do que você está a exercer. Por quê? Porque Deus colocou as vidas das pessoas desconhecidas em ti como uma cápsula. Percebe isso aí? É uma cápsula. Denise Vieira diz que se é mistérios, para que falar se ninguém entende? É porque Deus sabe que o homem, em algum momento, nós temos coisas que se Deus dizer para você orar, agora você não vai orar. Percebe? Deus pode querer você orar acerca de uma coisa, você não vai orar. Por quê? Porque a Bíblia disse, por mais que nós queremos orar a Deus e lhe pedir as coisas, nós não sabemos a maneira certa de lhe pedir as coisas. E quando nós oramos em língua estranha, o Espírito Santo intercede para nós da boa maneira que deveríamos fazer. Por exemplo, tu podes ter um pecado que tu amas, porque há pessoas que têm um pecado que ele já não assume isso como um pecado, ele acha que é normal, e ele até já não ora para poder se arrepender daquele pecado. Então, no orar em língua, o Espírito Santo vem orar em ti, para você poder se arrepender daquele pecado em que pela tua inteligência você não pode orar. Alguém percebe? É por isso que Cristo disse, dentro da palavra, que não sabemos orar da maneira certa. Então, quando nós oramos em língua desconhecida, o Espírito, quer dizer, nós deixamos o lugar ao Espírito Santo para ele vir orar em nosso lugar. Para tudo que nós podemos orar e também não podemos orar. E ele faz isso da maneira certa. Alguém está comigo aqui? E para hoje, vou acabar nesse ponto de oração. Terceira coisa dentro da oração que tu tens que saber é que todo profeta tem que ter vida de sentinela. Quer dizer, vida de intercessor. Vida do intercessor. Sabe o que? Você não vai crescer no profético. Deus não vai te falar sobre as pessoas se você não sabe orar para as pessoas. Um profeta que não ora para pessoas há de ter dificuldade de crescer na sua vida profética. Porque profeta, além de ser porta-voz, ele é intercessor. Nota bem o que eu estou a dizer agora. Cada vez que você se mete a orar para alguém, Deus vai te falar para aquela pessoa. Cada vez que você se coloca na intercessão acerca de uma coisa, Deus vai te falar sobre aquela coisa. Sabe, eu, após de muitos anos dentro do profético, eu notei que há coisas que Deus, antes de te falar, Ele quer te ver orar. Há coisas que Deus nunca há de te falar, se Ele ainda não te viu a orar. Há coisas que antes de Deus poder te anunciar, Ele quer te ver primeiro na intercessão. Está vendo, por exemplo, na Bíblia, no Gênesis 17, Abraão recebeu anjos na casa dele, que vieram lhe falar de Sodoma e Gomorra. Coisas que aconteceram no capítulo 18. Mas sabe o que? Deus falou a Abraão acerca de Sodoma e Gomorra pela via dos anjos. Por quê? Porque Abraão estava a interceder por causa do seu irmão Ló, que estava na Sodoma e Gomorra. Quer dizer que se Abraão não estava preocupado, se Abraão não fazia intercessão por causa de Ló, Deus não ia mandar anjos para lhe falar acerca da terra onde Ló habitava. Isso quer dizer que há coisas que Deus nunca há de falar se você não interceder. Se está comigo, diga: avança, profeta. Diga comigo: avança, profeta. Quer dizer, há coisas que antes de Deus te falar, Deus quer te ver a orar.
Nota bem, se você decidir interceder para Moçambique, há de ver que Deus vai começar a te dar profecia para Moçambique. Se você decidir de orar para o teu casamento, Deus vai começar a te falar para o teu casamento. Se você decidir começar a orar para o teu trabalho, Deus vai começar a te falar para o teu trabalho. Amado, se você não ora para o teu trabalho, Deus não vai te falar para o teu trabalho. Se você não ora para o teu país, Deus não vai te falar para o teu país. Se você não ora para o teu ministério, Deus não vai te falar para o teu ministério. Se você não ora para o teu pastor, Deus não vai te falar para o teu pastor. Se você não ora para a tua família, Deus não vai te falar para a tua família. Há coisas que Deus há de falar quando você orar. Há pessoas que estão lá, Deus não me fala, Deus não está dizendo, amado, Deus quer que você ore. Profeta, pessoa que tem semente profética, tem que saber ter vida de intercessão. Há coisas que Deus ativa, Deus entrega, Deus dá quando você ora. Deus abre a boca, fala quando você ora. Se você é profeta, quer que Deus comece a te falar, ou você sabe que tem um dom profético, tem a semente profética, quer que Deus comece a atuar, que essa semente seja ativada em ti. Quer ativar a semente, começa a orar. Ora para pessoas, ora para a igreja, ora para a tua vida, ora para o teu casamento. Como é que você quer casar e quer ir no lar e quer que Deus te fale? Você não tem tempo de orar para aquele casamento. Não! Tenha tempo de interceder. Tenha tempo de orar. No Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a gente, quando estavam no templo já orarem, na igreja de Antioquia havia ali apóstolos e profetas, tudo aquilo, estavam a orarem acerca da igreja, e o Espírito Santo falou, disse, pegam Paulo e Barnabé, colocam no lado, porque eu tenho uma missão para eles. Missão era onde? Era na igreja, corpo de Cristo, dentro da igreja. Era uma missão evangélica, uma missão apostólica. Por quê? Porque eles oravam para a salvação das almas. Então Deus falou que eu escolhi Paulo e Barnabé para que eles possam ir exercer a missão. Orem para eles. Está vendo? Então se vocês não oram acerca de uma das coisas, Deus não vai falar para aquelas coisas. Se não orarmos para Moçambique, não haverá profecias para Moçambique. Se não orarmos para a restauração, qualquer seja a área, não haverá a revelação para aquela área. Quer dizer, há coisas que Deus quer que você ore para Ele falar. Me percebe? Ore para teu casamento. Ore para aquela pessoa que Deus quer que Deus possa te falar. Pessoas querem que Deus lhes fale, mas sem, em primeiro lugar, exercer a função de intercessor. Quer dizer, o profeta é intercessor e porta-voz. E a sua primeira função não é de porta-voz, é de intercessor. Ele é primeiro intercessor antes de ser porta-voz. E mesmo quando Deus lhe fala como porta-voz, é porque Deus quer lhe mandar dobrar joelho como intercessor. Alguém percebe o que estou a dizer aqui? Então, a graça profética não se ativa sem intercessão. Que a tua vida de intercessão seja ativada nessa noite. Estou a dizer que a tua vida de intercessão seja ativada nessa noite. Seja abençoada. Aqui a hora já é avançada. Acho que já são 0h10 aqui em Moçambique. Então hoje eu vou me limitar aqui. Seja abençoado com o que eu falei. Amanhã vamos continuar. Às 22h, hora de Moçambique. 21h, hora de Angola. 17h, hora de Brasil. Dia 21 de março, nós temos a reunião profética na Igreja Espada de Fogo, aonde sou visionário. Uma reunião profética debaixo de tema Babilônia a Grande. 2 pontos. A mulher sentada sobre 7 montes. Dia 21 de março, às 17h. Não perca, você está em Maputo, está em Tete, está em Nhambane, está em Cabo Delgado. Sai de lá, dia 21 de Maputo, dia 21 de março, nós todos estaremos em Maputo, na Igreja Espada de Fogo. Venha,
estaremos na reunião profética a partir das 17 horas e ponto, debaixo do tema Babilônia Grande, a mulher sentada sobre 7 montes. É uma mensagem profética que o Senhor nos deu. Amém? Então, você que está me seguindo aqui, subscreva-te agora no nosso canal e esse vídeo ainda amanhã, durante o dia, vai ser lançado no nosso canal YouTube, Profeta Joel El Shaddai. Então vai no meu canal YouTube, Profeta Joel El Shaddai, subscreva-te, acompanhe alguns vídeos que estão lá e amanhã às 22 e ponto estaremos aqui para poder ser abençoado. E eu quero ensinar você a ser abençoado e terei tempo de poder praticar, profetizar, orientar e também receber as vossas perguntas. Alguém está comigo? Então, durante todos esses dias, escreva as perguntas, guarda, e eu vou deixar tempo de deixar as perguntas e onde ser abençoado. Essa sexta-feira na Igreja Espada de Fogo, temos um culto abençoado e esse domingo começamos um grande serviço de libertação das famílias. Não perca. Então, você que foi abençoado, não perca amanhã, 22 e ponto, hora de Moçambique, 21 e ponto, hora de Angola, 17 e ponto, hora de Brasil. E vai no canal do YouTube, vai encontrar os ensinamentos. Subscreva-te no YouTube, pesquisa Profeta Joel El Shaddai. E subscreva-te, deixa teu gosto, seja subscrito na nossa página aqui, Igreja Espada de Fogo, para ter a notificação quando eu estiver online e a lançar o live amanhã. Estou a orar para todo aquele que está aqui, que tem alguma coisa, você que tem uma preocupação, mesmo que o live acabe, deixa teu pedido de oração. Eu he de voltar a ler os comentários durante o dia e vou orar, interceder para todos os casos. E quando nos encontrarmos aqui, estaremos abençoados. Amanhã, que é terça-feira, às 22 e ponto, continuamos a segunda parte. Se foi abençoado, quando o live acaba, compartilha. Compartilha.